Números 4, 11. E sobre o lugar de ofertas de ouro, eles vão estender o traje azul céu. Nas tradicionais, esse azul céu vai estar como apenas azul. Só que é bastante abrangente a cor azul. O azul claro é muito diferente do azul escuro. E nós consideramos os dois azul. Então, esse aqui mais especificamente é o azul céu. E isso é por conta do material que era usado. A base do, se não me engano, era um bicho que eu lembro que eu vi. E, e o azul que você tira desse bicho é um azul céu. Então, coloquei azul céu ao invés de apenas azul. E vão cobrir ele com uma cobertura de pele de texugo. E vão colocar as partes de transporte dele. 12. E eles vão pegar todos os objetos do auxílio com os quais eles auxiliam no puro e vão pôr em um traje azul céu. E vão cobrir eles com uma cobertura de pele de texugo. E vão pôr sobre a trava. Agora, esse auxílio e auxiliar, nas tradicionais vai estar como servir, mas é uma palavra diferente daquela que é usado para servir, que é também a base da palavra escravo. Então isso aqui é dar um auxílio, é diferente de um servir, de um servidão ou algo assim. Fazer uma ajuda, tá? 13. E eles vão retirar a gordura queimada do lugar de ofertas, e vão estender sobre ele um traje de púrpura. Tá. Tem 2 tipos de gordura na Bíblia, um é a gordura queimada e a outra é antes dela ser queimada, tá. Então, nas tradicionais, eu não conheço todas elas, mas, se eu não me engano, eles usam a mesma coisa para as 2 e tem uma diferença, tá. E lugar de ofertas é a minha palavra, é a minha definição da palavra altar, porque a palavra altar hoje ela ficou exageradamente religiosa. Então, eh, cada um dá uma noção do que é um altar e, "Ai, aquilo é altar", é simplesmente um lugar de ofertas. A raiz da palavra no idioma tradicional do Antigo Testamento aponta para isso, tá. Lembrando que isso aqui é uma ilustração do verdadeiro lugar de ofertas que é o coração. Tudo isso que nós estamos vendo acontecendo aqui são ilustrações de como funciona o processo de salvação, da engenharia do processo de salvação da pessoa. Lembrando que salvação é o meu nome para a minha tradução para o nome de Deus, não para a palavra Deus. E ao mesmo tempo nós estamos um encaixe, porque isso também lida com a salvação da pessoa. Então, é sobre o salvação e a salvação. E Jesus também eu traduzo como salvação, porque Jesus significa Jeová é salvação, então se Jeová é salvação, eu chamo Jeová de salvação, e aí, por questão de Jesus, eu não preciso falar salvação é salvação, então eu chamo ele de apenas salvação. Então, Jeová e Jesus acabam tendo o mesmo nome na minha tradução. E vão estender sobre ele um traje de púrpura, e vão pôr sobre ele todos os objetos dele, com os quais eles auxiliam sobre ele. Os coletores de brasa, os tridentes. Tá. Nas tradicionais, aqui vocês vão ter a palavra garfos. Só que claramente não é um garfo, tá? É algo bem maior. E são 3, tá? Porque eles tiravam peças gigantescas de carne de dentro do lugar. Então você não faz isso com um garfo não aguenta. Eram-se usados tridentes. Então, ao meu ver, várias das coisas que as conexões que eles fazem de como seria o inimigo, na verdade, encaixa aqui de uma forma diferente, tá? Tridente não é ligado a, por exemplo, o que a nossa cultura fez, que colocou, né, o adversário com um tridente mexendo num caldeirão. Na verdade, quem usa um tridente para mexer num caldeirão são os operadores de purificação. Então, isso é uma coisa que na nossa cultura foi completamente divergente, tá? Ao meu ver, foi para colocar como vilão essas pessoas, na minha opinião.
Então vamos lá, os tridentes e as pás de raspar e as bacias de arremesso dele, todos os objetos do lugar de ofertas. E eles vão estender sobre ele uma cobertura de pele de texugo, e vão colocar as partes de transporte dele. E o grande montanha e os filhos dele vão encerrar o cobrimento do puro e de todos os objetos do puro, no deslocar do acampamento. E depois disso, os filhos do reunido vão entrar para levar, mas eles não vão tocar no puro, para que não tenham fim. Esta é a carga dos filhos do reunido na tenda do momento. Grande montanha é o irmão mais velho de Moisés. Grande montanha é Arão. Ele é mais velho que Moisés por 3 anos. A Bíblia fala isso lá no começo. E puro é a minha tradução para a palavra santo. Ela é usada dessa forma, como puro, como purificar, no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. E aqui, ó, aqui é outra coisa. Eles não vão tocar no puro para que não tenham fim. Lembrando que o que eu disse sobre o puro, quando você toca no puro, a sua vida, quando você atinge pureza, a sua vida antiga ela tem um certo fim. Então, aqui, por ser a ilustração de o que ocorre no processo de salvação da pessoa, né, ao tocar puro, ter fim, ou morre, né? Eu traduzo a palavra morrer para ter fim. No Antigo Testamento. No Novo Testamento tem uma diferença entre o conceito de ter fim e morte. Mas o Novo Testamento chama, às vezes usa ter fim e às vezes usa morte, e não tem a mesma. Das duas formas eles ligam a essa mesma palavra. Só que uma delas é exatamente, literalmente, ter fim. Então fica um triângulo ali de que eu não entendi. Esta é a carga dos filhos do reunido na tenda do momento. Esse tenda do momento vai ser, eu acho que em algumas vai ser tabernáculo, em outros vai ser de fato tenda, e aqui vai ser congregação. Mas é a mesma palavra que o grego do Novo Testamento usa para momento. É usado assim por Paulo e, se eu não me engano, também pelos apóstolos, mas Paulo com certeza usa essa palavra como momento. Em algumas traduções, eles traduzem como tempo até. Então sabemos que é alguma coisa que tem a ver com tempo e encontro. Então isso é um momento, ao meu ver. E ela se encaixou como momento em todos os lugares. 16. E a consideração do grande pastor ajudou, filho do grande montanha, o operador de purificação, será o óleo do iluminador, e a fumaça dos extratos, e a oferta contínua, e o óleo de passar a mão, a consideração de toda a moradia e de tudo que fica nela, no puro e nos objetos dele. Operador de purificação é a minha tradução para a palavra sacerdote. É uma mistura do que o hebraico dá e do que o grego dá. Se eu apenas seguisse o grego, ia ficar estranho, ia ser purificador. Se eu apenas seguisse o hebraico, ia ser operador de quê? Então, como sacerdotes têm essa função de operar purificação não apenas na Bíblia, mas ao decorrer de várias religiões, eu achei digno usar uma palavra do grego e uma palavra do hebraico para deixar mais descritivo. Então, essa é a raiz, esse é o motivo que eu uso de operador de purificação. 17. E salvação falou ao tirado e ao grande montanha, dizendo: não decepem a vara das famílias dos do reunido dentro do ligado, mas façam isso a eles para que vivam e não tenham fim no chegar dele no puro dos puros. O grande montanha e os filhos dele vão entrar e vão colocar eles, cada homem sobre o serviço dele e sobre a carga dele. E eles não vão entrar para ver engolir o puro, para que não tenham fim. Tirado é a minha tradução para Moisés, porque a fama dele é essa, porque ele foi tirado da água. Então a mulher deu esta fama a ele, de tirado. Lembrando que eu uso a palavra fama e não a palavra nome, porque a forma que a Bíblia usa a palavra que seria nome é a forma que nós usaríamos a palavra que seria fama, reputação ou renome. Tá? Eu acabei escolhendo fama, mas é nesse sentido. Apelido, nome, reputação, renome, é qualquer coisa menos nome.
porque essas palavras elas têm um significado. E a forma que nós usamos o nome hoje não transparece que aquilo é a reputação da pessoa. Aquilo é simplesmente uma palavra da qual você se refere a alguém. E essas coisas aqui são claramente, as pessoas claramente recebem esses nomes, essas famas, por conta de algum quesito que ocorreu. 21. E salvação falou ao tirado, dizendo: leve em conta as cabeças dos filhos do expulso, eles também pela casa dos pais deles, pelas famílias deles. Desde a idade de 30, os ataques, anos para cima, até a idade de 50, os equipados, anos. Você vai considerar eles todo que entra para mobilizar a mobilização, para servir o serviço na tenda do momento. Agora aqui temos algumas coisas. Esse leve em conta é apenas o verbo levar, só que como eles estão falando de contagem, eu usei leve em conta. E aqui, ó, esses parênteses depois de números, os números eles também são palavras. E se eu deixar apenas o número, perde-se de que aquilo também é uma palavra, que tem um significado por trás daquele número. Agora, isso não é numerologia, é simplesmente a raiz da palavra da qual é usada para fazer o número. Então, eu coloco a raiz lá para que tenhamos noção. Se não sabemos o que é o número, mas acabamos não sabendo qual é o significado daquilo tudo. E aqui, ó, aqui é um dos lugares que eu falo de que a palavra exército, na verdade, ela significa mobilização, porque aqui é usado o verbo. Então você vai fazer exército de exército? Não. E outra coisa, essa linhagem aqui dos levitas, que são os do ligado, eles não vão ao exército. Então, ao colocar exército aqui, não tem encaixe. E todo exército é uma mobilização, mas nem toda mobilização é uma mobilização de exército. E essa mesma palavra é usado em algumas traduções para se referir a exército nos céus, mas o céu não tem o exército, são as estrelas, mobilização das estrelas que é usado. Então, o fato disso aqui ser exército é refutado porque essa é a vara, a tribo que não vai para o exército, e também porque é usado como verbo, e também porque é usado para a mobilização das estrelas. 24. Este é o serviço das famílias do expulso, para servir e para a carga. E eles vão levar os velames da moradia e a tenda do momento, a cobertura dela e a cobertura de pele de texugo que fica sobre ela por cima, e a cobertura da abertura da tenda do momento. E os velames do cercado e a cobertura da abertura do portal do cercado, que fica sobre a moradia e sobre o lugar de ofertas ao redor, e as cordas deles, e todos os objetos do serviço deles, e a tudo que deve ser feito a eles, eles vão servir. 27. Pela demanda do grande montanha e dos filhos dele vai ser todo o serviço dos filhos do expulso, a toda a carga deles e a todo o serviço deles. E vocês vão considerar a eles no que se atenta de toda a carga deles. Essa palavra demanda, em muitas traduções, ela vai estar como boca. Em algumas é sob a direção e tudo, mas é a palavra demanda. E é interessante porque no português é pela boca que mandamos e também é pela boca da qual nós temos uma demanda, por exemplo, alimentar. Demanda também dá a entender essa questão de vontade. Então, é muito legal que no português encaixe de forma perfeita para essa palavra a questão de demanda. Porque aqui, literalmente, de uma outra forma, seria pela boca do grande montanha. Mas é pela demanda. Então, ficou muito bom no português usar a palavra demanda aqui. Porque nós vemos que, como demanda, ela tem encaixe em todos os lugares. Mas com boca, ela não tem encaixe em todos os lugares. Tem lugar que fica estranho. Eu não lembro de um lugar específico agora, mas eu já comentei desses lugares. Olha, aqui é demanda, que, que de forma mais literal seria boca, mas que no português demanda encaixa, porque encaixa em todos os lugares onde estaria. Vamos lá, né? 27, né? Pela demanda do grande montanha e dos filhos dele vai ser todo o serviço dos filhos do expulso.
a toda a carga deles e a todo o serviço deles, e vocês vão considerar a eles no que se atenta de toda a carga deles. Este é o serviço das famílias dos filhos do expulso na tenda do momento, e o que se atenta deles vai estar na mão do Ilha de Palmeira, filho do Grande Montanha, o operador de purificação. 29. Os filhos do amargo, pelas famílias deles e pela casa dos pais deles, você vai considerar eles, desde a idade de 30 anos para cima até a idade de 50 anos. Você vai considerar eles, todo que entra para a mobilização para servir o serviço da tenda do momento. Isto é o que se atenta da carga deles para todo o serviço deles na tenda do momento. As pranchas da moradia e as travessas dela, e os pilares dela e as bases dela, e os pilares do cercado ao redor, e as bases deles, e os pinos de fixação deles, e as cordas deles, a todos os objetos deles, e a todo o serviço deles. E por fama, vocês vão considerar os objetos do que se atenta da carga deles. 33. Este é o serviço das famílias dos filhos do amargo para todo o serviço deles na tenda do momento, na mão do Ilha de Palmeira, filho do Grande Montanha, o operador de purificação. 34. E o tirado e o Grande Montanha e os elevados da reunião consideraram os filhos do reunido pelas famílias deles, e pela casa dos pais deles, desde a idade de 30 anos para cima até a idade de 50 anos, todo que entra na mobilização para o serviço na tenda do momento. E os considerados deles pelas famílias deles foram 2.750, a repetição guiando e o juramento ao cumprimento e aos equipados. Esse aqui ficou um encaixe bastante legal. 37. Estes são os considerados das famílias do reunido, todo que serve na tenda do momento, os quais o tirado e o Grande Montanha consideraram pela demanda de salvação na mão do tirado. 38. E os considerados dos filhos do expulso pelas famílias deles e pela casa dos pais deles, desde a idade de 30 anos para cima até a idade de 50 anos, todo que entra na mobilização para o serviço na tenda do momento. E os considerados deles, pelas famílias deles, pela casa dos pais deles, foram 2.630, a repetição guiando e o impulso ao cumprimento e aos ataques. Estes são os considerados das famílias dos filhos do expulso, todo que serve na tenda do momento, os quais o tirado e o Grande Montanha consideraram pela demanda de salvação. E os considerados das famílias dos filhos do amargo, pelas famílias deles e pela casa dos pais deles, desde a idade de 30 anos para cima até a idade de 50 anos, todo que entra na mobilização para o serviço na tenda do momento. E os considerados deles, pelas famílias deles, foram 3.200, o ataque guiando e o cumprimento repetido. Estes são os considerados das famílias dos filhos do amargo, os quais o tirado e o Grande Montanha consideraram pela demanda de salvação na mão do tirado. 46. Todos os considerados que o tirado e o Grande Montanha e os elevados de persistiu com o grande pastor consideraram dos do ligado, pelas famílias deles e pela casa dos pais deles, desde a idade de 30 anos para cima até a idade de 50 anos, todo que entra para servir o serviço do serviço e o serviço da carga da tenda do momento. E os considerados deles foram 8.580, a abundância guiando e o equipado ao cumprimento e à abundância. Pela demanda que salvação considerou a eles na mão do tirado, cada homem sobre o serviço dele e sobre a carga dele, e os considerados dele, conforme salvação determinou ao tirado.